Nós que aqui estamos, vamos abrir nossas Bíblias, desta feita no livro dos Salmos, o Salmo 46. Livro dos Salmos, o Salmo 46, um texto muito conhecido. Espero em Deus que, por sua graça, sejamos, nesta manhã, profundamente edificados por esta palavra, que é palavra da verdade, palavra de Deus para o nosso coração. Salmo de número 46, se você encontrou, diga amém. Você que está em sua casa, se puder, tome a Bíblia também em suas mãos, acompanhe-nos nesta leitura. Salmo de número 46, eu estarei fazendo a leitura do texto e peço que no versículos 10 e 11, você possa ler juntamente comigo. Salmo de número 46, faremos a leitura de todo o capítulo, e os versículos 10 e 11, eu peço que você leia comigo nesse instante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Juntos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Nesse instante, peça ao Senhor que fale com você. Que o Senhor encontre o seu coração e que possa trazer a partir da sua palavra a resposta aos seus questionamentos, consolo para os seus momentos de dor e de profunda agonia de alma, que traga alento para a sua caminhada talvez pesada e pesarosa. Peça a Deus que fale com você. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, nós lemos a Tua palavra que é viva, eficaz e penetrante. Nós te louvamos porque podemos tê-la em nossas próprias mãos e lê-la em nossa própria língua, em nosso próprio idioma. Obrigado a Deus pelo privilégio também de lermos este santo livro conjuntamente, como teu povo aqui reunido. É um privilégio, ó Deus, termos as portas deste lugar abertas, para podermos cultuar ao teu nome na congregação dos santos. Agora, Senhor, fala conosco. Reconhecemos que de nós e por nós mesmos não temos absolutamente nada para oferecer, mas valha-se, ó Deus, das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas mentes. Tome tudo isso em Tuas mãos e fale conosco. Se instrumentalize, ó Deus, da minha vida para fazer conhecida a Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração, crentes de que em Cristo o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Em nome dEle nós oramos. Amém e amém. Trilhas sonoras geralmente fazem parte do nosso repertório de vida. Certamente os casais aqui que se apaixonaram nos anos 80 e 90 devem lembrar de Ghost, devem lembrar da trilha de Uma Linda Mulher, e quem sabe na hora de mandar uma carta, uma vez que não tinha o WhatsApp, e-mail estava começando a surgir, nascer, mas as trilhas sonoras elas sempre ocuparam um espaço muito especial
na nossa trajetória existencial. E quando a gente olha para os salmos, pensando que salmos são hinos, são cânticos, músicas e poesias simétricas, que ganham um contorno também no chão da existência, me parece que o mesmo que acontece com as músicas que nos trazem um tom para os momentos da nossa existência, os salmos se apresentam para nós com essa categoria de trilha sonora. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim alguns salmos marcam momentos da vida. Ora, quando eu estou muito abatido e angustiado, desejoso por alguma intervenção mais apressada de Deus, eu me debruço sobre o Salmo 40 e começo a lê-lo semana após semana, dia após dia, naquele aguardo, no afã de que em algum momento aquela realidade, aquela trilha ganhe espaço na minha própria trilha existencial. Que aquela música faça sentido com a minha experiência de vida. Ó Deus, esperei confiantemente em Ti, então Tu se inclinastes para mim e me acudistes quando clamei a Ti. Eu espero por isso. Ora, quando estou muito empolgado e animado com a comunhão dos santos, vivo no Salmo 133. E me parece que na trilha daquele salmo, eu saio de casa querendo encontrar com os irmãos e estar aqui neste culto e bendizer ao nome do Senhor. Algumas vezes no Salmo 122, ou em outros salmos. Mas os salmos, ao que me parece, têm este poder, esta capacidade de ocupar espaços de trilha sonora na realidade da nossa vida e nas experiências tantas com as quais lidamos. Eu tenho certeza do que eu vou dizer agora, que o Salmo 46 é um desses que já ocupou lugar na trilha sonora do seu coração e da sua vida. Em algum momento você disse assim: Senhor, estou agora bailando neste salmo, estou dançando no ritmo e no som deste salmo. Este cântico, esta poesia me envolve de tal forma que eu vivo a minha experiência a proclamar aquele em quem confio. Não foram poucas vezes que talvez durante a pandemia, lembrando de um episódio ameaçador tão recente, que muitos de nós recorremos a este salmo, onde a ciência parecia ter fracassado, a medicina, as respostas humanas, onde encontrar abrigo, em quem ou em que se proteger, onde se refugiar, hospitais superlotados. E então, este salmo foi trilha para muitos corações, quando se deparavam com a realidade confessante do salmista, de que nós temos em Deus um alto refúgio. Que a ciência pode faltar, os hospitais podem não ter espaço de leito para nós, mas em Deus nós temos alto refúgio. Nós temos alguém em quem confiar. Nós temos um Deus em quem descansar. Nós temos aquele a quem nós podemos erguer a voz, fazendo conhecidas as nossas dores mais profundas, angústias, aflições e tribulações. Portanto, na trilha deste salmo, eu gostaria de meditar com você nesta manhã sobre o Deus que se revela. O Deus que se revela no meio dos nossos caos. O Deus que se revela nas nossas angústias. O Deus que se revela nas noites sombrias da nossa alma. O Deus que se revela diante dos mares revoltos e das águas agitadas. Meus irmãos, nós temos na Escritura a verdade de que Deus não é inerte, não está aquém à nossa história. Antes, Ele é o Deus que se revela. Se você perceber, o Salmo ele tem uma estrutura muito básica. Os versículos 1 a 3, o salmista parece falar da angústia do seu próprio coração. Ele realça a sua própria experiência de desconforto e a sua necessidade particular de encontrar refúgio e fortaleza. A partir do versículo 4 até o versículo 7, ele sai de uma cena particularizada e pessoal e vai para a cidade de Jerusalém. E agora, do ponto de vista da cidade, da nação e do povo, ele se vê também com a mesma necessidade, com o mesmo anseio de em Deus encontrar firmeza, concretude e chão para as suas incongruências. Ao final,
a partir do versículo 8 até o versículo 11, a cena parece ganhar uma amplitude. E agora, do privativo, saindo para a cidade, o salmista agora encontra este refúgio, essa fortaleza, disponíveis para todos, em qualquer parte do mundo. Ele olha para a amplitude da vida e do universo, e ele sabe que lá também Deus é refúgio. Ele não é apenas refúgio dentro do seu quarto, no âmago do seu coração. Ele não é refúgio e fortaleza apenas para Jerusalém, para um povo ou para um grupo étnico, mas ele é refúgio e fortaleza para todo aquele que descansa nele em toda a extensão do cosmos. Então perceba que o Salmo ele vai sendo amplificado do privativo para a vida pública. E ele começa com uma declaração de confiança. Você sabe que os salmos, eles são distribuídos por categorias. Salmos penitenciais, salmos doxológicos, os salmos de louvor. Nós temos salmos de gratidão, salmos de lamento e temos também os famosos salmos de confiança. Este, portanto, é um salmo de confiança. Aqui o salmista não está apresentando súplicas, ele está atestando uma realidade, uma certeza e uma convicção. Se você olhar para o Salmo 46, você não tem orações sendo feitas, você tem declarações sendo assumidas. O salmista parte da premissa, parte do princípio de que Deus é o seu refúgio e que nele ele pode confiar. Portanto, este salmo é uma declaração, é um registro, é um enunciado público, poético, da confiança que estava embutida no coração deste homem. Este salmo também é interessante porque nós não sabemos ao certo o seu contexto histórico. Nem todos os salmos vão se apresentar para a gente tendo um bojo, um pano de fundo histórico claro. Este é um desses. Há quem diga que este salmo tenha sido escrito depois da vitória de Josafá contra os 3 reinos, amonitas, moabitas e o povo da montanha de Seir. Você deve lembrar desse episódio em que o povo de Deus se viu num cerco e tiveram que clamar ao Senhor, mas sem peleja alguma, sem levantar a espada, sem nenhuma guerra, sem nenhum empreendimento militar, Deus deu vitória ao seu povo. Diz que eles apenas cantavam e num dado momento jogaram cântaros no chão. O povo se espantou, então se atacaram e se flagelaram mutuamente. De modo que quando o dia raiou, eles foram lá, os inimigos já estavam postos ao chão. Mas uma segunda possibilidade de contexto para o Salmo 46 está registrado no livro, ou no segundo livro de Reis, capítulos 18 e 19. Quando Senaqueribe intentou contra o povo do Senhor e Deus, através do seu anjo, de uma forma misteriosa e sobrenatural, abateu 185 homens assírios. É muito provável, pelo menos Calvino, parte da ideia de que esse tenha sido o contexto imediato para o Salmo 46 e para os Salmos 47 e 48, e atribui inclusive a Ezequias, que não apenas era rei, mas poeta, a autoria destes salmos. Seja como for, se o cenário é com Josafá ou com Ezequias e Senaqueribe, fato é que o registro é de uma vitória dada por Deus ao seu povo. Quer com Josafá, quer com Ezequias, o ponto mais alto é de que Deus saiu em defesa do seu povo. Deus lutou pela nação de Israel e conferiu-lhes vitória. O salmo então começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Eu falei há pouco que na trilha deste salmo nós aprendemos que Deus se revela. Nós aprendemos que Deus se revela como alto refúgio, no meio dos nossos caos, dos nossos assombros, dos pavores e dos terrores que assolam e assustam a nossa existência. Nós podemos ver no introdutório deste salmo que há um Deus que se revela como alto refúgio. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Derek Kinder, um comentarista bíblico, olha para essas duas expressões que parecem sinônimas, mas ele diz assim: há uma diferença.
A ideia de refúgio tem a ver com uma questão muito mais protetiva. Deus como aquele que nos guarda, que nos protege, que nos ampara, que nos esconde em si. É uma posição meio que passiva. Nós estamos nele abrigados, escondidos. Mas o mesmo comentarista, ao tratar da palavra fortaleza, diz que Deus não é apenas aquele que nos esconde nele, ou aquele em quem podemos nos esconder, mas é aquele que sai em ataque para defender aqueles que nos atacam. Segundo Derek Kidner, portanto, refúgio e fortaleza dizem respeito a duas ações de Deus, uma ação protetiva e outra ação interventora, uma ação de defesa, de cobertura e de amparo e outra de ataque. Ele diz que em Deus nós encontramos não apenas defesa, mas encontramos ataque. Isso parece assustador, mas no final das contas não é isso que a Bíblia nos mostra, que Deus é quem luta por nós, que o Senhor é aquele que sai para pelejar as nossas lutas, que antes de tudo são suas próprias lutas. Se pegando o contexto de Senaqueribe, isso fica ainda muito mais claro. Não são os combatentes, os milicianos israelenses que saem para os campos a fim de lutarem. É o anjo do Senhor, enviado pela parte do próprio Deus, quem luta e quem confere a vitória para o seu povo. De modo que a proteção, a guarnição e a intervenção livradora estavam em Deus. É Deus quem protege, é Deus quem defende, é Deus quem ampara, mas é Deus também que sai em defesa e ataca e peleja as nossas guerras. Essa é a ideia, portanto, por trás da expressão refúgio e fortaleza. Logo na sequência, ele diz, ele é um socorro bem presente nas tribulações. Compreendendo que os salmos, eles seguem uma estrutura de linhas que são paralelas, a isso a teologia chama de paralelismo. Nós percebemos que este versículo, nas suas linhas, em alguma medida quer dizer quase que a mesma coisa, com outras palavras, com uma tônica talvez mais realçada, mas a ideia é de que agora, neste Deus, eu tenho um pronto socorro, quando eu estou encurralado. A palavra tribulação aqui aponta para a ideia de alguém que está literalmente num cerco, num beco, num aperto, numa situação imprensada, onde ele não sabe para onde ir, o que fazer, onde se esconder, como se defender. E neste cenário, e nesta circunstância, ele lembra-se, eu tenho no Senhor pronto socorro. Um socorro pronto, um auxílio, uma ajuda que é eficiente e que é presente. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele afirma isso. E agora, o versículo subsequente precisa ser entendido como uma resposta a este atestado de confiança. Uma vez que Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente e aquele que me livra dos apertos da vida, não temerei. E agora eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso aqui. Em toda a Bíblia, meus irmãos, nós encontramos um relacionamento entre a confiança e o destemor. Biblicamente, todas as vezes que nós confiamos verdadeiramente, nós descansamos. A confiança e o destemor andam coadunados nas páginas das Escrituras. Mas o contrário também é verdadeiro, e eu falei um pouco sobre isso domingo passado. Todas as vezes que nós desconfiamos, nós tememos. Todas as vezes que nós duvidamos, nós nos desesperamos, exasperamos. Todas as vezes que a incredulidade se apodera do nosso coração, nós tentamos resolver a coisa do nosso próprio jeito. Biblicamente, portanto, confiança e destemor são lados de uma mesma moeda. O salmista está dizendo assim, uma vez que eu encontro em Deus abrigo, defesa, proteção, amparo e ataque contra os meus inimigos, uma vez que eu encontro em Deus presença e socorro certo na hora das minhas tribulações e angústias, por que haveria eu de temer? Veja se não é uma lógica que está sendo construída aqui, é muito óbvio. Se eu tenho em Deus castelo forte,
se eu tenho em Deus muros protetores, se eu tenho no Senhor que é Senhor dos exércitos, como nós veremos mais adiante, toda a força que necessito para lutar contra os inimigos que me assombram, por que haveria eu de temer? Essa pergunta precisa ser feita ao seu coração nessa manhã. Por que temer? Por que se assustar? Por que se apavorar? Por que se precipitar nas dúvidas, nas inquietudes de alma, se nós também temos este mesmo Deus como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como o nosso socorro presente na hora das tribulações? Lembro-me de um texto em que o Senhor Jesus estava vindo ao encontro dos discípulos e eles estavam no lago de Tiberíades. Como de costume, os ventos estavam dando contra aquela embarcação e eles estavam profundamente temerosos. Já haviam, à semelhança de Jonas, lançado ao mar algumas das cargas e, clamando, desesperados, viram como que uma figura assombrosa, fantasmagórica, se aproximando daquele pequeno barco, ao que temeram ainda mais. Já falei isso, imagina, você está agora sendo surtado por sentimentos apavorantes trazidos por uma tempestade iminente, e como se não bastasse, agora uma figura de outro mundo aparece à sua frente andando sobre as águas. Eles ficaram perturbados, e então Jesus vem, muito calmamente, andando sobre aquelas ondas, e diz assim: não temais, sou eu. Não temam, sou eu. Vocês não precisam temer, sou eu. Eu estou aqui. Essa mesma lógica, meus irmãos, está presente, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala sobre ansiedade com os discípulos em Mateus 6. Quando Pedro escreve a sua carta dizendo assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Se vocês têm nele cuidado, se vocês têm nele abrigo, se vocês têm nele refúgio e proteção, logo é incompatível andarem temerosos e assombrados. Lembram do Salmo 27? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De nada terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O que poderá me fazer o homem? É a mesma lógica, é o mesmo argumento. Se eu tenho Deus e nele refúgio e fortaleza, se eu tenho Deus e nele socorro presente para as minhas angústias, a quem temerei? Lembra que Jesus faz uso desta mesma lógica no argumento em Mateus 10, quando ele fala sobre temer aquele que pode matar o corpo e não a alma? Jesus diz assim: por que vocês vão temer os homens? Sim, é verdade, eles poderão lançá-los em prisões, levá-los a tribunais, mas, e daí? Vocês deveriam temer não o homem, mas temer a Deus, que pode matar não só o corpo, mas também lançar a alma no abismo. A lógica é a mesma. Nós não podemos, meus irmãos, seguir a vida dizendo assim: nós confiamos em Deus, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, mas ao mesmo tempo sendo tomados pelos vultos assombrosos das inquietações e ansiedades da alma. É incompatível. O Salmo continua, meus irmãos, e no versículo 3, através de uma metáfora, de uma figura de linguagem, ele pinta um quadro muito espantoso. Ele fala de ondas e águas avultadas, assanhadas, espumejantes. E diante disso ele diz assim: olha, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Como entender esse versículo? A partir do versículo 2. Ele está dizendo assim: eu não temerei. Mas, seja lá quem for o autor, se Ezequias ou outro, mas e se chegar à tua porta um diagnóstico fatalista? E se, veja, porque ele parte dessas ponderações muito hipotéticas. A ideia aqui por trás do versículo 3 é: ainda que tudo isso aconteça,
Se porventura isso viesse a acontecer, não tem problema, eu ainda assim continuaria não temendo. Por quê? Eu tenho em Deus refúgio e fortaleza. A gente precisa ler, talvez, do versículo 3 para o versículo 1, fazendo um movimento de interpretação decrescente. A gente vai olhando dizendo assim, olha, eu estou no meio de um mar tumultuoso, mas eu tenho o Senhor, logo eu não preciso temer, ainda que isso ou aquilo aconteça. Ainda que eu perca o meu emprego, ainda que me ameacem, ainda que me persigam, ainda que os homens e o inferno esbravejem contra a minha vida e contra a minha alma, ainda que queiram dar cabo da minha existência, ainda que me falte toda a sabedoria e recursos para isto ou para aquilo, ainda que eu tenha total descontrole da situação, ainda que. E você pode colocar a sua circunstância neste ainda que, nesta manhã. Ainda que isto, ainda que aquilo outro. Eu sei que em Deus tenho refúgio e, portanto, não preciso temer mal algum. Eu não sei quais são os seus ainda queis dessa manhã, mas você tem os seus. Mas pastor, o senhor acha que eu deveria confiar em Deus, mesmo que... assim, mesmo que isso aconteça, você tem que confiar nele, porque ele é pronto socorro, refúgio e fortaleza para as suas tribulações. Mas pastor, em si, sim, neste si também você precisa confiar nele. Não tenha medo, não se turbe o vosso coração. Pregação da semana passada, não se assombre, ele é o teu Deus, não temas, ele é aquele que te ajuda, que te fortalece com a sua destra fiel, ainda que. Você crê nisso? O Salmo então parte dessa ideia. Há um Deus que se revela em nosso caos, e ele se revela como alto refúgio, independente das circunstâncias, independente do cenário, independente dos ainda queis da vida. Mas o texto continua, e a partir do versículo 4 até o versículo 7 nós temos a segunda seção do Salmo. E nesta segunda seção ele transfere a realidade da sua vida privativa para Jerusalém. E agora ele está olhando para a cidade, que provavelmente, se a gente considerar a ideia de Senaqueribe, ou estava ou havia sido sitiada pelo exército inimigo. Seja como for, ele olha para a cidade e era comum alguma coisa acontecer nesses cercos. Geralmente o povo que ficava confinado nas cidades refúgio, nas cidades fortalezas, eram privados do alimento básico e de água principalmente. Geralmente as cidades, nem toda cidade tinha rio correndo por dentro de uma cidade. Geralmente cidades eram construídas próximas de rios, próximas de lugares que fossem bons para a plantação e que tivesse água, solo fértil. Mas não era comum ter rio dentro de cidade. Quando vinha um cerco, duas coisas geralmente aconteciam. Ficava sem água, sem abastecimento de água e sem abastecimento de comida. Você vê isso em filmes e tudo mais. Então, eles vão tendo que comer o que tem, de pouquinho, até que chega um momento que não tem mais o que comer, não tem mais o que beber e acabam se rendendo ao inimigo. Uma das estratégias dos cercos era isso, privar do abastecimento. Me parece que é isso que o salmista tem em mente quando escreve os versículos a seguir. Uma cidade cercada, uma cidade sitiada, uma cidade sendo privada daquilo que era fundamental e essencial para a sobrevivência. Mas ele lembra, a partir de um episódio específico que você pode ler na sua Bíblia em 2 Reis 20:20, quando Ezequias, com a sabedoria dos céus, fez um córrego dos mananciais de Gion para o tanque de Siló, que ficava no meio da cidade de Jerusalém. Muito sábio e com muita expertise, para que nunca faltasse água, naquele tanque encontrava-se uma grande cisterna de abastecimento. Isso vinha subterraneamente e chegava na cidade de Jerusalém, de modo que mesmo em grandes cercos, nunca faltava água dentro da cidade. Haviam córregos que cortavam a cidade de Jerusalém, vindo destes mananciais de Gion. Isto foi uma proeza deste rei, o rei Ezequias. E entrou para a sua história e para a sua memória. No livro das crônicas,
ficou registrado, foi dito que deveria ser registrado este feito, onde Ezequias abre canais subterrâneos, trazendo água corrente para dentro da cidade de Jerusalém. A imagem que ele tem, portanto, é essa, mas ele, a partir desta imagem, cria um cenário glorioso e celestial. Veja comigo mais uma vez o texto. Ele diz que em Jerusalém há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, esta cidade que é também o santuário das moradas do Altíssimo. Ainda se referindo à cidade, ele diz: Deus está no meio dela, portanto, jamais ela será abalada. Deus a auxiliará, Deus a ajudará desde antemanhã, antes do alvorecer, antes que os inimigos acordem para tentar tombar os muros dessa cidade. Ali estará o Senhor, desde antemanhã, aguardando, a protegendo, como um grande sentinela, com as vistas sempre postas sobre Jerusalém, porque Ele fez da cidade de Jerusalém a sua própria morada. O que isso quer dizer, meus irmãos? Na trilha deste salmo nós aprendemos que Deus se revela no nosso caos como alto refúgio, mas também aprendemos, não apenas nesta seção de versículos, mas em todo o salmo, que Ele se revela como Deus presente. Ele é socorro bem presente, Ele é o Senhor que está no centro da cidade, Ele é o Senhor que está conosco, Ele é o Deus presente. Por que o povo não deveria temer? Por que o povo não deveria se assombrar, ainda que sitiados e cercados por o inimigo? Porque eles sabiam que o trono de Deus, isso aqui metaforicamente, obviamente, estava no centro da cidade de Jerusalém. Deus havia escolhido aquele lugar como lugar representativo, onde Ele haveria de estabelecer o seu trono. Deus está com eles, Deus está no centro da cidade, e por essa razão eles não serão abalados. Você deve lembrar de um outro salmo que faz coro com este aqui, Salmo 125, o que é que diz? Os que confiam no Senhor são que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. A lógica aqui era que o Monte Sião, a cidade de Jerusalém, estava num grande outeiro. Isso era estratégico, mas proposital ao projeto que a gente chama de projeto doxológico de Deus. O propósito de Deus revelar a sua glória a partir de Jerusalém para todas as nações. O templo estava no cume do monte. Essa era a lógica. Se você pega Isaías capítulo 2, você vê que a ideia de uma cidade no alto, de um templo nas alturas, dava a entender que as pessoas haveriam de ver a glória de Deus se difundindo e então afluiriam para aquela cidade a fim de beberem dessas fontes de sabedoria, de espiritualidade que estavam presentes em Jerusalém. Pensando agora no templo e na cidade que estava edificada sobre rochas, outeiros, sobre montanhas, ele diz assim, não são essas montanhas e estas rochas que dão sustentação à cidade de Jerusalém. Jerusalém não cairá em instância última, porque Deus é a sua rocha, porque Deus é o seu fundamento, porque Deus está na cidade, ela não será jamais abalada. O firme fundamento daquela cidade era o próprio Deus. Veja, todas as vezes que Jerusalém caiu nas mãos dos inimigos, que foi sitiada, que o povo foi levado cativo, foi porque Deus soberanamente retirou a sua mão protetora. Ele conferiu a Nabucodonosor o direito de tripudiar por um momento sobre o seu próprio povo. Como grande rei, como soberano, ele deu Jerusalém a Nabucodonosor. Se você ler Daniel capítulo 1, a declaração é muito enfática, onde ele diz que Deus entregou Jeoaquim às mãos de Nabucodonosor. Não foi a força babilônica, não foi Nabucodonosor com toda a sua estratagema. Não. O soberano Deus tirou a sua mão protetora
e a cidade então se tornou passível de ser invadida por entrega de Deus. Deixa eu tomar parte nessa palavra aqui e me permita a franqueza bem pastoral nesse momento. Pós-eleições, muitos de nós começamos a ficar desesperados, como se o mundo estivesse quebrando ao meio, como se o Brasil estivesse dilacerando, como se as coisas estivessem desrumadas, desgovernadas, como se tivéssemos um trono vazio sobre nós, como se Deus tivesse tirado férias e se ausentado em seu governo, em seu reino soberano de sobre a nossa nação. Tolice nossa! Muito do nosso desespero é incompatível com a realidade bíblica de que há um rei que reina sempre eternamente, não de mandato em mandato, não de anos em anos, mas de eternidade em eternidade. Deus está no seu santo templo, de onde Ele governa absolutamente reis, presidenciáveis, governadores, senadores, deputados, de onde Ele governa grandes e pequenos, segundo o bom propósito da sua vontade eterna. Mas para muitos de nós, o Armagedon está às portas. Falta-nos, meus irmãos, lembrarmos daquilo que é muito basilar em toda a Bíblia: a nossa segurança, a nossa proteção, independente, mesmo se o resultado tivesse sido diferente, independente de lados. A minha fala aqui não é nem um pouco partidária. Poderia ter sido qualquer outro resultado, qualquer outro nome, qualquer outra cor, qualquer outra bandeira. Precisamos lembrar com lucidez suficiente que o nosso Rei reina, que o nosso Senhor está estabelecido no seu santo trono. Os Uzias deste mundo vão passar, mas Isaías, quando contempla a região celestial, ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, sendo ovacionado por milícias angelicais, declarando as suas ordens e desferindo as suas palavras de comando, porque quem reina é o Senhor, aquele que está sentado no trono das nações, que tem cetro de ferro e que governa com justiça e sabedoria todos e todas as coisas, não os homens. O trono de Jerusalém foi ocupado por diversos reis, bons e ruins, aqueles que cumpriram a vontade de Deus de uma forma, mas aqueles que cumpriram a vontade de Deus de outra. Mas todos eles, elevados e abatidos, porque o Rei, grande Rei, os tornou partes do seu propósito, ou parte do seu propósito. Deus está no centro de Jerusalém, meus irmãos, mas não apenas no centro de Jerusalém. Deus está no centro do mundo. Não nos esqueçamos disso. Ele está presente na realidade histórica. Deus não está apenas olhando e observando a aleatoriedade de eventos que sucedem e acontecem ano após ano, mês após mês. Não! Ele está presente no mundo que é seu, conduzindo a história que é sua, cumprindo planos e propósitos que são seus. Esse é o nosso Deus, presente, imanente na história, conduzindo todas as coisas para que não se abalem. Talvez o seu coração esteja abalado, mas você precisa lembrar que há um Deus que não se abala, e é nele que precisa estar a sua confiança. Você pode estar abalado por qualquer coisa, não apenas pelos fenômenos últimos, mas por qualquer coisa. Mas lembre-se, meu irmão, há um Deus que não se abala, e Ele precisa ser objeto último da nossa confiança. Ele precisa ser o esteio da nossa esperança, não os homens, não os governos, não os partidos, não as cores, não os números, mas o Senhor, o Deus presente em toda a terra, que reina e que governa sobre tudo e todos. Nós não podemos nos esquecer disso. Entenda nessa manhã que uma das grandes crises na teologia básica da igreja contemporânea diz respeito à falta de crença e de lembrança de que nós só temos um rei.
Só um. E esse se chama Jesus Cristo, o Senhor. Somente este Rei. Ele está no meio da cidade. E Ele está presente. Por isso a cidade não se abala. Esse texto, com essa ideia de um Deus presente, meus irmãos, lembra-nos da teologia bíblica de que nós temos este Deus também presente em nós. Ele não está presente apenas na cidade. Ele não está presente apenas no trono, de onde Ele governa todas as coisas. Mas Ele está presente em nós. Ele habita em nós pelo seu Espírito. De modo que também por causa disso, não seremos abalados. Quando os tufões da sua ira se erguerem contra o mundo, quando as ondas e as águas tumultuarem-se em juízo e em cólera divina contra as nações, nós não seremos abalados. Mas por quê? Porque Ele está presente em nós pelo seu Espírito, nos selando, nos guardando, jorrando do nosso interior fontes para a eternidade. Deus está em nós. Por isso Paulo diz em Romanos 8, não há nenhuma acusação, nenhuma ofensa, nenhum intento humano que pode lançar à ruína aquele a quem Deus já justificou, já declarou justo, já escolheu e já inocentou no seu Filho. Ele está em nós, estamos seguros por isso. Nós temos Deus em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Caiam os mundos, caiam as nações, ruam os tronos desta terra, Deus continuará reinando em nossos corações, pelo seu Filho, através da presença do Espírito, e isso nos assegura. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas o Senhor presente em nós, nos manterá inabaláveis até o fim. Eu não estou falando de circunstâncias, eu estou falando de algo fundacional. Os nossos pés não resvalam, nós não tropeçamos e caímos, não é porque somos bons, não é porque somos meticulosos, olhando o caminho pelo qual andamos, mas porque a rocha sobre a qual os nossos pés estão é firme o suficiente para não nos deixar cair. É Deus quem sustenta o seu povo, é Deus quem guarda o seu povo, e Ele não faz isso à distância, Ele faz isso estando presente em nós, estando conosco, habitando em nós pelo Espírito Santo. Você não precisa temer. O Rei continua no meio da sua santa cidade. A cidade não está sem rei. O mundo não está sem governo. O Senhor reina de geração em geração, ó Sião. O teu Deus reina. Aleluia. Precisamos crer nisso. A ideia de Deus no meio da cidade é do rei ocupando o trono, dizendo assim: eu não vou fugir, eu não vou me esconder nos túneis subterrâneos da cidade, mas permanecerei assentado no meio dela. Fiquem tranquilos, o Rei está conosco. A sua presença é firme e não permitirá que nos abalemos. Por fim, o Salmo, a partir do versículo de número 8, diz assim: venham, contemplem as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. A cena que vem à mente, pensando mais uma vez no segundo livro de Reis 18 e 19, é dos 185.000 assírios, cadavéricos, cadavéricos, jogados ao chão, e de repente agora uma sentinela esbraveja para todos que estão refugiados em Jerusalém: venham e vejam o que Deus fez, vejam a assolação que Ele efetuou na terra. E de repente, quando o povo sai e as portas de Jerusalém se abrem, lá está um mar de mortos, sem que uma espada sequer fosse levantada, sem ouvir-se um alarido de guerra. Lá estavam os mortos, todos dizimados pelo anjo do Senhor. Venham e contemplem os feitos do Senhor. Vejam como o Rei é poderoso. Vejam como este Deus é poderoso. Assombrem-se diante dEle, maravilhem-se diante dEle. Ele não precisou dos nossos cavalarianos,
Ele não precisou dos nossos melhores combatentes. Ele não precisou dos nossos melhores homens. Ele sozinho, o anjo do Senhor, dizimou os nossos inimigos. Meus irmãos, esta última parte do Salmo mostra-nos que Deus se revela não apenas como alto refúgio, não apenas como Deus presente, como Rei que está no centro da cidade, tornando-a segura e inabalável, mas também como aquele que é o Rei soberano, Senhor dos exércitos. Veja, a ideia agora desses versículos, do 8 e também do versículo 9, é de Deus fazendo tudo sozinho. É Ele quem põe termo à guerra. É Ele quem quebra o arco. É Ele quem despedaça a lança. É Ele quem queima os carros no fogo. Veja, é uma ação soberana de Deus, exclusiva de Deus, em defesa do seu povo. Soberania. Quando a gente olha para a doutrina da salvação, o livramento que o Senhor nos trouxe, semelhantemente, nós temos os mesmos aspectos. Foi Ele. Foi Ele quem despedaçou o nosso jugo sozinho. Foi Ele quem nos livrou da sua santa ira sozinho. Foi Ele quem derrotou o nosso inimigo sozinho. Por isso Jonas diz no seu livro, capítulo 2, versículo 9, a salvação pertence ao Senhor, porque é Ele quem nos defende, é Ele quem nos conquista a vitória, sozinho. No caso de Senaqueribe, foi o anjo do Senhor. Em nosso caso, teofanicamente falando, a teofania da aparição de Cristo, podemos dizer que foi Cristo, o Senhor, que também destruiu os nossos inimigos e nos outorgou vitória. Foi Cristo, meus irmãos, quem queimou os carros e cavalos infernais que eram contra nós. Foi Cristo. De modo que nós somos convidados, nesta manhã e todos os dias, a com espanto contemplarmos as obras do Senhor. E dizemos assim: que assolações efetuou na terra. O tom aqui é de espanto mesmo, de maravilhamento. Meus irmãos, se olharmos também para a nossa própria alma, não falta espanto. Eu, inimigo de Deus, miserável pecador, desvalido, errante, caminhando intencionalmente para os caminhos de opróbrio deste mundo, desejoso em minha própria alma pelo pecado e pelo inferno. Mas Ele veio ao meu encontro, destruindo todas as amarras, destruindo todas as algemas, as inclinações infernais que haviam dentro de mim, quebrando jugos e expondo na cruz todos os meus inimigos, triunfando sobre eles e os expondo à vergonha. Soberanamente Ele fez isso. Ele nos livrou, como Ele livrou aquele povo das mãos de Senaqueribe. Diante disso, é a mesma lógica. Pensa comigo na construção do texto. Eu tenho Deus, um Deus que é refúgio e fortaleza, que me protege, mas também que ataca os meus inimigos. Este Deus é Emanuel, é Deus presente, é Deus com a gente, é Deus conosco, é Deus em nós. Ele é pronto socorro nas minhas aflições e pavores. Ele é o grande Rei que está no centro da cidade de Jerusalém, a fonte de toda vida, de toda paz, de toda segurança, de toda alegria. Ele está presente, Ele é rocha firme, de modo que nele os nossos pés não se abalam. Ele é aquele que saiu em nossa defesa, triunfando poderosamente, soberanamente, sobre cada um dos meus e dos seus inimigos. Logo, o que fazer diante disso? E o texto diz: soltem os braços, relaxem os braços, aquietem-se, sabendo que o Senhor é Deus. A ideia da palavra aqui, aquietar-se, é essa: sosseguem os braços, relaxem os braços. Vocês não precisarão lutar, Ele lutou por vocês.
Vocês não precisam ficar se aquecendo com as espadas e escudos para entrarem na guerra. O anjo do Senhor lutou e conferiu a vitória que vocês não precisaram lutar. Agora relaxem os braços e aquietem-se. Mas como? O Senhor é Deus. O Senhor é soberano, Senhor dos exércitos, não apenas dos exércitos de Israel, mas de todos os exércitos, das hostes celestiais, dos exércitos pensando nos corpos celestes, dos exércitos angelicais, dos exércitos inimigos. Ele é Senhor sobre Senaqueribe, Ele é Senhor sobre a Síria, Ele é Senhor sobre Nabucodonosor, Ele é Senhor sobre a Babilônia, Ele é Senhor sobre o Egito, Ele é Senhor sobre Judá, Ele é Senhor sobre Israel, Ele é Senhor sobre o Brasil, Ele é Senhor sobre a sua vida, Ele é Senhor sobre essa igreja, Ele é Senhor sobre a nossa família. Relaxemos os braços, aquietemos o nosso coração e descansemos naquele que reina. O Senhor é soberano. E em sua soberania, nada escapa ao seu controle. Relaxe os braços, meu amigo. Relaxa a alma nessa manhã. O soberano, Senhor dos exércitos, saiu vencendo para vencer. E triunfa em todas as suas batalhas. Nós não estamos falando de um Deus que está degladiando-se com o inimigo, medindo forças para ver quem vai sair vitorioso. Nós estamos falando de um Deus soberano, que está nas alturas, que se exaltou sobremaneira e que diz assim, veja que é uma ordem: aquietai-vos, sossegue o seu coração, nada está fora do controle dele, nada escapa às suas vistas, ao escopo da sua soberania. Nada está descontrolado. A palavra final não é do homem. Quem põe termo, quem dá a última palavra não são homens, é Deus. E pelo amor de Deus, me entenda isso agora, não é como resultado das últimas eleições não. Longe disso. Para depois não dizer que eu estou fazendo política antidemocrática aqui. Estou falando da vida agora. Aquela parte da eleição já passou, irmãos. Já falei o que tinha de falar sobre eleição. Então escuta aqui na sua vida. Para você dizer assim, ó, pastor está dizendo que daqui para o dia 31 de dezembro alguma coisa vai acontecer, porque é a última palavra de Deus. Não falei isso, você que está me assistindo aqui, não falei isso. Estou falando sobre a sua vida e a história. Quando eu quiser falar de eleição, vou dizer, estou falando de eleição aqui, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Agora a gente tem tanta hermenêutica ideologizada, o camarada já entende da forma que quer, então entenda isso. Estou dizendo que sobre tudo a última palavra de Deus, sempre. É Ele quem diz assim, Ele põe termo à guerra. É Ele quem reina e é Ele quem governa. Portanto, o convite do salmista é, fica quieto, rapaz. Se fosse aqui um poeta nordestinês, diz assim, deixa de ser avexado, homem. Calma o teu coração. O rei reina. O soberano venceu a batalha. Nele você tem refúgio e fortaleza. Ele é fácil de ser encontrado, Ele é socorro presente. Ele está no trono, no centro da grande cidade. Ele está no centro do universo. Fica em paz, vai dormir em paz. Diga como o salmista, em paz vou me deitar, e logo pegarei no sono. Por quê? Como assim? Absalão está às portas. Pouco importa, eu estou nas mãos daquele que tem também Absalão nas suas mãos. O Senhor me fará acordar em segurança, porque quem me tem nas mãos tem Absalão nas mãos, quem reina é o Senhor. Por fim, por efeitos especiais, por fim, o Salmo diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por duas vezes, nós temos este versículo aqui como um grande coro, com este brilho do Salmo. A ênfase do Salmo é basicamente essa. A ideia do Senhor dos exércitos, o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, que governa sobre corpos celestiais, anjos e homens, sobre todas as hostes, Ele está conosco. Ele é Senhor dos exércitos da criação, e Ele está conosco. Ele está como nosso ajudador. O Deus pactual, o Deus da aliança, o Deus de Jacó, o Deus que livrou os nossos pais,
é o mesmo Deus, o nosso refúgio. Quero concluir meu sermão lembrando de um evento que aconteceu em 1521. Você deve lembrar de 31 de outubro de 1517, esse é mais conhecido. Mas em 1521, por volta de abril, o monge agostiniano Martinho Lutero foi chamado, foi conduzido involuntariamente, mas na verdade ele foi voluntariamente, a se apresentar dentro do tribunal da famosa dieta de Worms, ou dieta de Worms, seja lá como queiramos pronunciar. E ali ele foi chamado a se retratar, colocaram os seus livros numa bancada, e então exigiram que ele publicamente se retratasse, o que ele não fez, você conhece a história, e ele tem uma frase célebre, quando ele diz assim: ainda, mesmo que vocês tenham todas as acusações, se vocês não me provarem pelas Escrituras as minhas incoerências, as minhas incongruências, que eu estou errado, não irei me retratar de modo algum, porque não posso ir de encontro com a minha própria consciência. E aí ele encerra a sua fala dizendo assim: que o Senhor me ajude. Os historiadores vão dizer que, e aí tem duas versões, as duas servem para o nosso finalmente aqui. Alguns dizem que foi quando ele estava saindo ainda da região de Wittenberg para essa dieta, para esse tribunal, que ele, olhando as torres e os castelos, que ele escreve a música Castelo Forte é o Nosso Deus. Outros dizem que foi depois disso, quando já refugiado, ele se dedicou à leitura, à tradução da Bíblia, aos escritos e a composições. Ele chegou a escrever cerca de 37 hinos, dentre os quais está o hino Castelo Forte é o Nosso Deus. Se for antes, ele está olhando para toda a ameaça e dizendo assim: ainda que os homens e o inferno estejam tramando contra mim, eu não temerei, porque assim como esses castelos aqui são fortificações e guardas de uma cidade, mais do que isso, o castelo forte é o meu Deus. Eu não estou nas mãos dos homens, eu estou nas mãos de Deus. Ou seja, depois disso, agora, quem sabe refugiado, ele está dizendo assim: ainda que me procurem, que me caçem, que me persigam, que me atormentem, eu não temerei, porque castelo forte é o meu Deus. Não este castelo no qual eu estou escrevendo composições e livros, mas eu estou escondido no grande castelo forte, que é o nosso Deus. Seja como for, lembre-se nessa manhã, que assim como Lutero, você tem em Deus um grande castelo forte, que livra, que protege, que guarda, que nos preserva de todos os nossos inimigos, sobretudo que já nos livrou do maior de todos eles, a saber, do inferno e dos ataques infernais resultantes na morte eterna. Nós já somos livres, não precisamos temer mal nenhum.